É o Salmo 119, verso 105. Então aqui nós vemos o título: a palavra de Deus é uma lâmpada, quer dizer, uma luz, a palavra de Deus. Então diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vemos, olha o que ele está dizendo: lâmpada para os meus pés. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada e é a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, para que o cristão ele saiba com clareza o caminho de que ele deve andar, onde ele coloca os pés. Então a palavra de Deus é como uma luz, ilumina para nós saber onde nós andamos. Olha bem, ele fala: lâmpada para os meus pés. É um sentido figurado, falando dos pés. Quer dizer, para onde nós andar, como nós vamos viver, como nós vamos comportar nessa vida, neste mundo. Então nós devemos sempre estar junto com a palavra de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes, para nós saber como que nós agimos, como nós andamos, como nós falamos, para não tropeçar. Então aqui nós vemos a única lâmpada no mundo que produz a verdadeira luz espiritual, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então o mundo tem essa lâmpada, mas o mundo não usa, não acende, ela está apagada. Não adianta ter a luz, ter a lâmpada, ter a luz, mas você não usar ela. Ela não usa a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, não andará em trevas. No Evangelho de João. Então ele é a única verdadeira luz espiritual para o seu povo. Para o mundo não. Quando o mundo se tornar povo de Deus, aí eles vão crer na Bíblia, vão seguir a Bíblia, vão seguir a palavra de Deus e vai ser orientado por ela. A igreja deve sempre estar seguindo a luz. A Bíblia, a palavra de Deus deve ser a luz para a igreja dele aqui neste mundo, na terra. Nós devemos ser a luz. A luz de Cristo deve brilhar em nossas vidas, no nosso testemunho. Então, versos 106: jurei e eu cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Ele disse assim: jurei e cumprirei, que guardarei o juízo da tua justiça. O salmista está dizendo. Ele propôs, fez um juramento para ser fiel à palavra de Deus. Nós não devemos jurar, fazer um propósito nos nossos corações, como fosse um juramento, firmando para seguir, ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus, mais da palavra de Deus e menos para nós mesmos. Nós devemos ser fiel a Ele e não fiel a nós, aquela confiança em nós mesmos. Não, eu confio nele, não confio em mim. Daí eu sou fiel. Que fidelidade que nós temos? A nossa fidelidade, a nossa justiça, baseada em Cristo, na palavra dele mesmo. Então às vezes nós pensamos
que nós somos fiel. Não. Fiel na palavra dele. A palavra dele é que é fiel. Ela não erra, nós erramos. Então nós não podemos ser fiel a nós mesmos. Se a gente for querer ser fiel a nós mesmos, nós não somos fiel a Deus. Então confiamos em nós. Não, a nossa fidelidade, confiamos nele. Até que ponto nós podemos agir que agrada a Deus. Confiança nele, total. Versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ele estou aflitíssimo. Olha bem o que o salmista diz. Ele fala: vivifica-me, me dá vida, me dá força, ó Senhor. Como que eu tivesse morto, me dá vida, me dá alegria, conforme a tua palavra. O versículo 107. Segundo a tua palavra. Embora o caminho se faz mais claro e alegre, ainda é o caminho da aflição da parte de Deus. Embora que o caminho que nós estamos seguindo, o caminho de Deus, embora que é alegre, nós sentimos prazeres de seguir este caminho, mas tem aflição também. Algumas doutrinas modernas, elas trataram de fazer do caminho um caminho de ouro, um caminho só de bênção, esquecendo que Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele não falou que no mundo vocês vão ter só ouro, vai ter só o que é bom. É um caminho que está carregado de provas. Esse caminho, provas em cima de provas. Prova que são de Deus. Deus prova o cristão, não para ele, mas para os outros, para o adversário. Lá no Evangelho de João diz assim, ó: em mim tenhais paz. Então Jesus disse: nele tem paz, nele nós temos alegria, nele nós somos alegres, nele nós temos um caminho santo para nós seguirmos. Mas no mundo tereis aflições. Ele disse que no mundo nós não vamos ter paz, não. No mundo vocês não têm alegria. Em mim tereis paz. No mundo tereis aflições. Mas ele disse assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Quem está dentro de nós venceu o mundo. Então nós vencemos também, com dificuldade, sofrendo, aqui vivendo uma vida aqui neste mundo, sendo zombados às vezes, não como aconteceu com os discípulos, os apóstolos, os profetas, mas às vezes nós somos desacreditados nos que nós falamos sobre Deus, mas nele nós temos paz. O verso 108: aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Então o salmista aqui, ele roga, pedindo para Deus, pedindo para o Senhor, que aceita as minhas ofertas. Aceita as minhas ofertas. Aceita o meu louvor voluntário. Eu estou fazendo, as minhas ofertas são voluntárias. Eu não estou fazendo por lei. Eu não estou fazendo com obrigação. Eu estou fazendo por amor. Aceita a minha oferta da minha boca. Ele fala: ensina-me os teus juízos, né? Pedindo mais, ensina o teu juízo. Então as ofertas voluntárias aqui se referem ao sacrifício de louvor. Lá em Hebreus 13:5, quem quer ir lá, vamos ver se Hebreus 13:15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto,
ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Então, nós ofereçamos sempre por meio dele. Dele quem? De Jesus, a Deus, sacrifício de louvor voluntário. Então nós devemos entender que podemos louvar a Deus e Ele pode aceitar nossos louvores devido à fé, à nossa fé. E o louvor está ligado a ela, a nossa fé. E também a palavra sempre aqui indica o fato de que nunca mudará, significando que a fé permanecerá sempre no fundamento de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna. Então, Cristo, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome, confessar o nome de Jesus. Seu nome é Jesus, o que significa Salvador, Salvador do mundo, Salvador de todo. Então refere-se à sua oferta mesma de sacrifício na cruz. Agora o 109 aqui no Salmo. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. O salmista falando sempre firme. A minha alma, aqui fala a minha vida, está de contínuo em minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. A lei que cabe aos crentes hoje. Nós nunca devemos esquecer da palavra dele, da Bíblia, dos ensinamentos. Ter a vida nas mãos significa estar em perigo mortal. Este perigo era os fariseus. Então eles corriam o risco. Mas ele disse: todavia não me esqueço da tua lei. 110. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Versículo 110. Os iníquos me estenderam os laços. O laço que para pegar, para derrubar, como que laça uma reis, como o vaqueiro laça uma reis. Depois que ela laçou, ela está dominada, ele faz dela o que quer. Então ele falou: o iníquo, o ímpio, o inimigo me estenderam, os iníquos me estenderam os laços, contudo não me desviei dos teus preceitos. Estes laços foram colocados pelos fariseus. Mateus 26, 3, 4. 111 fala assim: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Então a Bíblia não só é um socorro oportuno, quer dizer, para o salmista e para nós também, mas de fato permanece para sempre. A Bíblia vai permanecer para sempre. Pode acabar este livro, o papel, mas ela não. As palavras dela são eternas, como nossa segurança, o nosso ensinamento, já que nunca ela muda. A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela nunca muda. Nunca. O mundo muda. Nós mudamos, mas ela não muda. Quem muda é o homem.
A palavra de Deus não muda. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Então ele fala, o meu coração inclinei. Então, quer dizer inclinar o coração, humilhar o coração, quebrar o coração duro, que o homem tanto tem esse coração duro. Então, quer dizer, inclinei a guardar os teus estatutos. Eu voltei atrás, eu inclinei, eu atendi, vou guardar os teus estatutos, o teu ensinamento, o teu escrito, o que tu deixou para nós. Uma lâmpada ela é inútil como a lâmpada do mundo, a menos que se utilize ela. Se não utilizar a lâmpada, ela se torna inútil. Se tiver uma lâmpada e não usar ela, toda a ferramenta que nós tivermos e nós não usar, fica inútil. Como a salvação. Como a salvação. Se Cristo nos salvou e eu não pregar, não trabalhar, não operar essa salvação, ela se torna em vão. Para mim ela não me torna em vão, porque eu vou para o céu mesmo assim. Estou fazendo uma comparação assim com os irmãos para nós entendermos. Mas para Deus se torna em vão no seguinte, porque nós não progredimos. Ele investiu, Ele nos comprou com sangue, como fala lá em 2 Coríntios capítulo 6. Não recebais a graça de Deus em vão. Nós não devemos receber a graça de Deus. Deus nos graciou, nos presenteou com o nosso Salvador Jesus Cristo. Deu o Espírito Santo morando dentro de nós, irmãos. E nós temos o Espírito Santo, o dom, e nós não usarmos, não deixarmos usar, Ele nos usar, nós não beneficiar desse privilégio que nós temos, somos filhos de Deus, o privilégio que nós temos de ser povo de Deus e não trabalhar para Ele em nenhum segundo. Passa dias, entra dias e nada. Então é isso que ele está dizendo, se torna em vão. A palavra de Deus é um refúgio, ela é um escudo para nós. A palavra de Deus, ela tem que estar na frente, na nossa boca. Olha o 113. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Ele diz que aborrece os pensamentos vãos. Todos os pensamentos vãos que nós temos, ele aborrece, ele odeia, ele não tem prazer. Aí ele diz, mas amo a tua lei. O salmista fala, mas eu amo a tua lei, com todas as fraquezas. Então a declaração que aborreço os pensamentos vãos significa que eu odeio os falsos ensinos. Odiar é ir rejeitar sempre. Então nós devemos também odiar o falso evangelho, o falso ensino, mas rejeitar. Não só eu odeio, não gosto do falso evangelho, do falso ensino, mas não deve aceitar também. 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Sempre esperar na palavra de Deus, porque Ele disse que tu és o meu refúgio. O Senhor é o lugar que nós escondemos. A nossa alma está escondida nele. Nós estamos escondidos dele. Nós nunca vamos sair dele. Nunca o inimigo vai tirar nós desse onde nós estamos refugiados. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Em tua palavra espero.
graça e confiança no Messias, que o Messias ele é o autor e consumador da fé, o Espírito Santo consolador do cristão, o Messias prometido, que Deus prometeu, ele veio. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois eu guardarei os mandamentos do meu Deus. Então ele diz: apartai-vos de mim, malfeitores. Não tem falando para os malfeitores apartar-se dele, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Só o povo, só o Filho de Deus que pode dizer meu Deus. Só o Filho de Deus pode dizer Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que está, só ele, somos nós cristãos, o povo. Então ele fala para apartar-vos de mim. A alternativa naquele tempo e de agora são os caminhos dos homens ou os caminhos de Deus. É duas coisas que tem na face da terra, neste mundo: caminho dos homens e caminho de Deus. Caminho do homem e caminho de Deus. O caminho do homem conduz ao inferno, o caminho de Deus conduz ao céu. O caminho do homem, fim, perdição eterna. Caminho de Deus, salvação eterna. A humanidade ela está diante de dois caminhos. A humanidade sempre necessita de fazer uma escolha. Escolhe o caminho de Deus. Escolhe Jesus Cristo enquanto está vivo. Diz no versículo 115, 116: sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Ele pede para sustenta-me conforme a tua palavra, conforme ela promete, ela nos sustenta a nossa vida espiritual, o coração da alma, a vida espiritual. E a palavra de Deus, para que eu viva, você fala, tem vida, aquela pessoa não tem vida, está andando, mas não tem, para que eu viva mais, para que eu viva com prazer, com alegria, sem embaraço, e não fique envergonhado da minha esperança. Não fique envergonhado. Às vezes fica envergonhado da esperança, acaba tendo uma esperança vã. Sustenta-me e serei salvo, e continuamente fixarei a minha vista em teus estatutos. Ele fala: sustenta-me, serei salvo. Salvo deste mundo, salvo dessa situação. Será que muitos cristãos estão salvos da condenação eterna, mas não só está salvo no mundo ainda, está pegado ao mundo? Ontem eu vi um irmão contando aí fora, vou citar o nome, ele contou muitas experiências dele do tempo de incrédulo, até os 20 anos de idade. Foi por Deus, com misericórdia dele, que teve, senão estaria até aleijado até hoje. Mas resta uma herança, conforme a pessoa estiver envolvido no mundo. Mas ele era ímpio. Ímpio é uma coisa. Deus, às vezes, ele permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas para você poder sair daquilo para ir para ele. Muito não vem pelo amor, vem pela dor. Chega um ponto que o mundo não dá para mim. Bom, essa vida não dá para mim. É assim, irmãos. Serei salvo, e continuamente fixarei a minha vista.
ou ficar com a minha vista em teus estatutos. Então, ele fala: sustenta-me. E nós devemos pedir que Deus nos sustenta também, na vida espiritual. Porque barriga cheia, mas todos nós sempre estamos sustentando. Precisava até às vezes fazer um regime, comendo demais. Sustenta-me. E me acolha. São verbos que se sobressaem no texto hebraico. Ele fala assim, ó: representam o apoio de Deus aos cristãos, tanto de cima como de baixo, levado ao mesmo tempo escolhido pela mão. Então ele leva escolhido pela mão. Mesmo quando a mulher da casa escolhe o feijão, escolhido à mão, pela mão. Então, tudo que ele fala: sustenta-me, serei salvo, me traz, me escolhe. O pedido, rogando, né? 118, ele diz: tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. O salmista, ele dá glória a Deus pelo fracasso, o fracasso destes falsos mestres. Ele dá glória a Deus, que tem o seu propósito separado dos propósitos da Bíblia. Tu tens pisados aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, que são os falsos, pois o engano deles é falsidade. Tu te tiras da terra a todos os ímpios como a escória. Por isso eu amo os teus testemunhos. Ele disse no 119. Tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória. Sabe o que é escória? Lixo, refúgio, sem valor. Por isso eu amo os teus testemunhos. Por isso ele ama os teus testemunhos. A minha carne se estremece, ele diz, por temor a ti, e tenho temor dos teus juízos. Então, as Escrituras, a Bíblia, são tão claras, irmãos, são tão claras e fáceis de entender. Todos os falsos mestres e os falsos ensinos, por fim, serão condenados. Se tem o verdadeiro, existe o falso. Todas as coisas têm um falso. Tem o dinheiro verdadeiro e tem o dinheiro falso. Tem o caminho verdadeiro e tem o caminho falso. Todas as coisas têm falsidade. O homem falsifica. Tem o original e tem o não original. O falso é barato. O falso não tem preço. E vai mais atrás do falso. E o falso ensino. Então o salmista, ele obedeceu a lei de Deus. 121. Não, 120 agora. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Ele falou que a minha carne se estremece por temor a ti, e tenho temor dos teus juízos. E o salmista dizendo: então nós não devemos brincar com Deus. E brincamos com Deus, nós devemos temer a Ele. E ele diz aqui no 20: o meu corpo se arrepiou. O que é o assistente arrepio? É de medo. Quantas vezes que eu andava de noite, eu sentia um arrepio, como se assustava? Quantas vezes? Susto, arrepio. E agora aqui ele está falando: o meu corpo se arrepiou com temor de ti.
Ele tem medo das varadas de Deus. A mão de Deus é pesada. A mão de Deus pode fazer qualquer algo na vida do cristão. Mas a alma está salva. Ele corrige porque Ele ama. Ele nos ama. Às vezes o cristão sabe bem quando ele é castigado por Deus. O cristão tem uma mente assim, bem clara, para ele definir. Ao versículo 121. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Juízo e justiça, ele diz. Tenho feito. Não me entregue aos meus opressores. Então ele pediu, não me entregue. Fiz justiça. Ele estava em total submissão a Deus. Devemos estar submissos a Deus. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me façam violência. O 122. Fica por fiador do teu servo para o bem. Pedindo para ele ser fiador. Então aqui ele roga por sua libertação dos caluniadores. Tinha muitos caluniadores na época e hoje também tem. E sobre sua integridade para que seja libertado deles, como se descreve a base da sua relação com Deus. Então nós pedimos a Deus, de acordo com a base da nossa relação que nós temos com Deus. Se nós tivermos um bom relacionamento com Deus, nós clamamos a Ele para libertar dos caluniadores, para libertar dos falsos testemunhos, para libertar de nós cair na infidelidade, cair no pecado. Tudo baseado na sua Escritura. Fidelidade às Escrituras, nós devemos ser fiel a ela, mas pôr em prática, praticá-las em nossas vidas. 123. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Os meus olhos desfaleceram, ele diz, pela tua salvação, pela palavra da tua justiça. A palavra desfalecer aqui expressa o ardente, atraente desejo da tua salvação. Nós devemos, depois de salvos, irmão, ter um desejo atraente da salvação que nós tivemos, que foi salvo, ter aquele desejo de servir a Deus que foi de salvo. Nós devemos ter a tua salvação, progredir a sua salvação, operar na tua salvação. E aquele que não tem a salvação, ele deve ter esse desejo ardente pela salvação. Quem não tem a salvação, certeza da salvação, ele deve almejar, ter um desejo de Deus, ter um desejo de aceitar Jesus, livrar da condenação eterna, livrar dos vícios desse mundo mau. Você sabe que quando alguém não consegue largar do vício, ontem eu tive um irmão falando também, que ele, depois de frequentando a igreja, ele não conseguia largar do cigarro, fumante, é um vício. Ele visitando, ele falava, eu não larguei. E pedia a oração da igreja. Aí um dia que ele encontra com o irmão Félix na frente. O irmão Félix pegou ali, fumando. O irmão Félix falou para ele, não é mais ou menos assim, em outras palavras, não é eu estou vendo, primeiro que Deus, o Senhor está vendo. A pessoa, isso é ser escravo do maligno, de Satanás, a pessoa não sabe. Largar do vício, largar da bebedeira, isso é vício. Quando a gente não larga uma coisa, eu não largo, não fico sem a Coca-Cola de forma nenhuma, é vício, é pecado ser viciado. Os viciados não é do reino de Deus, a Bíblia disse.
Agora Jesus tem poder para isso. Pede a Ele, a Deus, a Ele. E almeja a salvação, tenha desejo da salvação. Olha o 124. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Ele só pede ensinamento. E nós devemos sempre pedir ensinamento. Olha, faz com o teu servo segundo a tua misericórdia. Está disposto, falando para Deus, faça com esse teu servo segundo a tua, olha, misericórdia de Deus, misericórdia, compaixão, dó. Ensina-me os teus estatutos. Teu servo, eu sou, ele diz. Me dê entendimento, para que entenda os teus testemunhos. Muito não entende o testemunho de Deus. Ele está pedindo entendimento no 125. Olha, sou o teu servo. Não preciso informar a Deus, mas está informando, falando, deixando aqui para nós ver. Dai-me inteligência, ele diz. O cristão não entende porque não pedis, diz lá em Tiago, para entender os teus testemunhos, ele diz. O salmista, ele implora ao Espírito Santo para que lhe dê esse entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Nós pedimos a Deus. O Espírito de Cristo que habita dentro de nós, ele leva. Nós não sabemos nem como orar como convém. E a oração seja inexprimível aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, com outras palavras suaves, falado pelo Espírito Santo. Ele pede aqui entendimento na palavra de Deus. Portanto, ele tinha que aprender exatamente como nós. Nós somos ser humano, nós somos homens. Os salmistas, os profetas também eram. E nós temos a palavra de Deus escrita para nós. Nós temos a palavra de Deus, mas precisamos de pedir entendimento da palavra dele. E eles também, como nós, ser humano, pecador, tinha a velha natureza, como nós temos também. Ele servo de Deus e nós também servos de Deus. Pedimos também. Olha o 126. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Já é tempo de operares. Já é tempo de trabalhar, de pôr para funcionar. Ó Senhor, pois tem invalidado a tua lei. As palavras operar significa que era para Deus intervir. Faz uma intervenção neles, ó Senhor. Eles invalidou, perdeu o valor. O cristão, às vezes, o cristão não, o mundo invalidou a palavra de Deus. A palavra de Deus para o mundo não tem valor. Pode pregar para a pessoa, mesmo que visite a igreja, mas que ela não tem tanto valor, não atinge lá no ser. Quando ela atingir, a pessoa se entrega, teme a Deus e não quer pecar. O cristão não pode estar nesse grupo de validar a palavra de Deus. 127. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Olha bem, o conhecimento, irmãos, amigos, nós devemos amar mais o conhecimento, a Bíblia, a palavra de Deus, que os bens materiais, que o ouro, que terras, que carro, que sítio, casa boa. Tudo que nós temos, nós devemos adorar a Deus. Nunca devemos permitir
que os bens materiais atrapalham a vida espiritual de servir a Deus, porque as bênçãos ficaram aqui. Eu estudei esse dia, até eu ia estudar aqui para mudei, Romanos capítulo 13, estudando na casa do Luiz Fernandes, e 1 Samuel, capítulo, acho que é 10, até esqueci já. Então, o cristão, ele precisa ter cuidado, porque as coisas ficam aqui, ele não vai levar. Sabe o que vai levar? Nem o corpo não vai levar, nem esse corpo, nem a roupa, nem o corpo. Sabe o que nós vamos levar? As boas obras, que vai ser recompensada. O que nós fizemos de mal, olha, palha fica, vai ser queimada. Madeira não aguenta o fogo, ela queima. Que mais? O feno, capim de dar para boi, aquele fogo, queima que nem pólvora. Agora pega a prata, pedras preciosas, o ouro, quanto mais queima ele, quanto mais bonito ele fica. As nossas obras do cristão, isso vai ser julgado. Então, 128, agora, por isso, estimo todos os teus preceitos, acerca de tudo como retos, e eu odeio toda a falsa vereda. Irmão, não vai dar para continuar. Ou daqui para frente virando, eu achei interessante, muito bom, está bom. Mas é muito. Vamos até parar nos 128. Por isso considero retos todos os teus preceitos, todas as tuas regras, todos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus é tudo reto. Ele fala a respeito de todas as coisas, a respeito de todas as coisas que eu conheço, que eu vejo, o conhecimento de Deus é mais reto. Nós devemos considerar mais que todo o conhecimento de Deus tem que estar por cima de tudo. Ele fala sobre todas as coisas, e aborreço todo o caminho da mentira. Aqui falou da falsa vereda. Aqui falou caminho da mentira. Então, neste versículo aqui, o salmista, ele dá testemunho da inspiração, da perfeição moral e da autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela tem toda a autoridade. A Bíblia merece crédito, porque ela é vinda de Deus e ela é inspirada. Ela declara que o seu feito, como mostra da moralidade, gera hostilidade ao mal. Ela diz que todos os seus preceitos relativos a todas essas coisas que nós estamos falando do mundo são escória. E as coisas de Deus são pratas, ouro fino. Então nós devemos odiar o caminho da mentira. Se nós estamos seguindo o caminho da mentira que parece para nós, rejeita, irmãos, rejeita. Esses dias também eu ouvi um irmão que ele disse para mim que alguém queria que fizesse uma nota. Olha bem, irmão, não é que parece as coisas. Você fazer um bem, a coisa vem delicada. Eu passei por isso também, de outra maneira, né? Fizesse uma nota de construção assim, para não perder a casa que o marido ia tomar, então teria que ter a nota da construção. Ele falou, não, se eu tivesse construído, eu daria. Eu falei, é biblicamente, eu não construí. Vai complicar, além com a justiça e com Deus, que a pior é contra Deus. Você vai fazer uma nota, se assumir, quer dizer que ela pagou a casa dela, fez fazer a nota, que o advogado orientou ela. Irmãos, caminho da mentira.
O cristão tem que falar em não. Não em certos momentos. Não para o homem, e sim para Deus. Quero servir a Deus. Então nós devemos procurar viver pela verdade, porque Cristo morreu pela verdade. Se uma mentira ele não tinha morrido. Mas e a nossa salvação? Eu não queria a salvação. Seria um falso Messias. Mas não, ele morreu pela verdade. E nós devemos agir pela verdade. Não é que se mentir vai perder a salvação, vai acontecer com o tempo, mas vai sofrer consequência ou perturbação de consciência. Então vamos ficar começando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fique com isso. No mesmo que você vai indo com você sai para uma quiçaça, um mar de noite, você vai com farolete, iluminando, você põe os pés. Porque no escuro você não vai conseguir sair daqui lá nas trevas.